Alô, estamos dando continuidade ao estudo do livro O Roteiro de Jesus. Mais um capítulo hoje que eu tenho certeza que vocês vão gostar e refletir bastante naquilo que pensam durante essa caminhada terrena. Roda a vinheta. Muitas vezes nós reclamamos do nosso caminho. Ai, é um caminho muito árduo, tem que fazer muito esforço. Será que realmente esse é o caminho de Deus? Ah, eu quero luz, falam que no caminho de Deus tem luz, que eu tenho luz. Aonde está a minha luz? Eu não consigo aplacar meus desesperos, minhas dores. E Jesus sempre nos ensinando, né? Que a fé é importante, que o conhecimento vai também trazer libertação. Vamos ver como é que ele mostra ao apóstolo dele como olhar essa luz do alto, essa luz que a gente fala que vai encontrar no mundo aonde nós estamos querendo encerrar a nossa jornada, pelo menos de evolução, né? No topo da montanha, né? Ele dá uns exemplos muito importantes nessa lição, para nós realmente pensarmos em cima disso. Então, nós estamos hoje em mais um capítulo do livro do Roteiro de Jesus, na primeira parte, ainda quando ele está iniciando a caminhada dele na Terra. Hoje nós vamos falar do capítulo 5, na subida cristã. Hoje o apóstolo que está em voga é Filipe. Filipe, o velho pescador fiel ao profeta Nazareno, meditando várias vezes na grandeza do Evangelho, punha-se a monologar para dentro da própria alma. A boa nova, dizia consigo mesmo, era indiscutivelmente um monte divino, alto demais. Porém, considerando-se as vulgaridades da existência comum, o mestre era, sem dúvida, o embaixador do céu. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Ele, que acompanhava o Senhor passo a passo, atravessava obstáculos imensos, de modo a segui-lo com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que de súbito via esfaceladas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. Aquela célebre tentação, né, que muitas vezes a gente cai. Ele percebia isso. É quase impraticável a ascensão evangélica. Os ideais, a esperança, os objetivos do Salvador permaneciam excessivamente longínquos do seu olhar. Se os óbices da jornada espiritual lhe estorvavam sadios propósitos do coração, que não ocorreria aos homens inscientes da verdade e mais frágeis que ele mesmo. Assim, da mesma forma que ele conhecia toda a proposta de Jesus, e ele tinha tantas dúvidas, ele questionava aqueles homens que não conheciam nada da verdade. Como iriam aceitar aquilo que Jesus estava nos propondo? Que íamos chegar na luz, que éramos luzes, que tínhamos potencial para chegar realmente a um lugar mais doce, mais suave, mais iluminado, porque as sombras estão aqui, no nosso caminho da Terra. Depois, a partir de determinado grau de evolução, nós não vamos ter mais sombra. Nós vamos trabalhar com toda a nossa alma. Em razão disso, de quando em quando interpelava o amigo celeste, desfechando-lhe indagações.
Jesus com a maior paciência, né? Persuasivo, doce, ia esclarecendo. Filipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos cimos, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quanto for necessário. Se não descerrarmos a beleza do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menospreze impensadamente a claridade que refugia além. Então, Jesus mostrou que se nós estamos sendo mensageiros, educadores, não podemos desanimar a pessoa. Olha, está alto demais. Você vai ter que lutar muito, vai ter que se esforçar muito para tirar essa questão toda do seu caminho, essa podridão, essa lama, que muitas pessoas estão vivenciando pântanos na vida. Como é que você vai mostrar a claridade se você mesmo, que está ali educando, tem questionamento com relação à claridade? Eu não consigo ver, ela é alta demais, ela não tem subsídio, eu não tenho subsídio para entender essa claridade. Enfim, nós muitas vezes levamos dúvida para as pessoas. E Filipe, então, questionou: Mas, Senhor, obtemperava o companheiro sincero, não será mais justo graduar as visões? Quer dizer, ele queria que de vez em quando acendesse um farolzinho para que a pessoa fosse vendo passo a passo. Só que ele esqueceu que Jesus disse isso para a gente. Se nós acendermos a nossa luz, o nosso caminho vai clarear. Então não há necessidade de eu ficar graduando visão. O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre estreiteza, incompreensão. Muitos homens chegam a odiar, perseguir como se praticassem excelentes virtudes. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, diminuir a luz da revelação, para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam da mais ampla informação. Ele queria que fosse dando assim, homeopaticamente, as informações. E nós sabemos que Jesus, na terceira revelação, já quis trazer a verdade muito mais esclarecida, para realmente tirar o véu de cima daquela escuridão que nós sempre víamos como escuridão e mostrar-nos o caminho da luz. Cristo, sempre com aquela postura benevolente, acrescentou: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçamos que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las e materializá-las. Não é a coroa da montanha que perturba a planície. E se obstáculos aparecem impedindo-nos a subida, essas dificuldades pertencem a nós mesmos. Uma estrela beneficia sempre. Convida ao raciocínio elevado, no entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois, a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. O velho irmão penetrava o terreno das longas perquirições interiores e concluía afirmando. Então ele começava a se questionar. Queria entender melhor e procurava, segundo o Cristo está colocando, né? Qual é o impedimento que estaria dentro dele? Senhor, como eu desejava compreender claro tudo isso. Jesus silenciava na habitual meditação. Certo dia, ambos se preparavam para alcançar os cimos do Hermon,
em jornada comprida e laboriosa, quando o apóstolo, ainda em baixa altitude, se pôs a admirar, deslumbrado, os resplendores que fluíam na cordilheira. Então ele estava ainda na base e estava admirando todo o universo da montanha que eles iam subir, achando deslumbradamente a beleza. Quando terminou o lençol verdoengo e florido, quando começou a atacar a marcha no carreiro íngreme, agora já mais pesada, a paisagem era ressequida e nua. Pequeninos seixos pontiagudos recheavam o caminho. Não obstante, subiram devagar. Filipe, de momento a momento, rogava pausa. Suarento, inquieto, sentava-se à margem, a fim de alijar pedras minúsculas que sorrateiramente lhe penetravam as sandálias. Gastava tempo e paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Dezenas de vezes pararam, de súbito, repetindo Filipe a operação. E ao conquistarem as eminências da serra, banhados de sol, na prodigiosa visão da natureza em torno, o mestre, que sempre valia das observações diretas para fixar as lições, explicou-lhe brandamente. Como reconheces, Filipe, não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. O dia radioso nunca fez mal. Entretanto, muitas vezes, as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nesses caminhos escabrosos. Vejam, ele está mostrando que nós temos ajuda ao nosso lado para facilitar essa caminhada. Da mesma forma que temos também proteção. As sandálias, no caso, simboliza as proteções que eu posso ter. Como Emmanuel fala do capacete da salvação, do escudo de proteção, que nós temos que estar aqui ancorados nisso. Isso tudo são simbolismos que eles mostram que precisamos ter atenção, ser prudentes, estar com a consciência sempre alerta. É a sandália, o capacete, é o escudo que vão nos ajudar a andar nessas pedrinhas. Toda a dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. Assim também, na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa um minuto de palestra, a opinião erradia, o gesto impensado. Podem converter-se em venenosa pedrinha que corta os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? O pescador meneou a cabeça significativamente e respondeu satisfeito. Sim, mestre, agora compreendi. Essa é a mensagem do livro Luz Acima, capítulo 34. Vocês perceberam a sutileza que Jesus leva a Filipe para ele olhar o que ele estava fazendo ou como ele estava vivenciando, porque é isso que ele quer nos dizer. Como nós vivenciamos as pedras no caminho?
Como nós estamos vivenciando os espetos que estão sendo jogados para cima de nós? Nós vamos ter, sim, dados sendo jogados para cima de nós. Mas é por isso que Emmanuel fala do escudo da salvação, do capacete da esperança, da proteção que precisamos ter, que é a nossa consciência, a nossa prudência. Nós, muitas vezes, podemos ultrapassar as pedras, mas queremos chutar a pedra. Queremos quebrar a pedra. E são atitudes que muitas vezes somos frágeis. Então nós precisamos de precaução. Precisamos ter amparo no conhecimento para podermos nos fortalecer. Precisamos da coragem para enfrentar a subida. Por quê? Porque sabemos que lá existe a plenitude. Que lá no cume da montanha, essa montanha divina, essa história, né, da Boa Nova, a Boa Nova, ele fala, é um monte divino. Mas ele fala que ele é alto demais. Ele não se acha capaz de sair daqui, desse turbilhão, para chegar lá. E nós olhamos assim, aquilo é muito difícil. Porque não queremos administrar as pedras do nosso caminho. Queremos enfrentar, queremos lutar. Nosso poder egoísta, orgulhoso, vaidoso, precisa estar lá no alto da montanha. Cheguei, mas matei 30. Não adiantou nada. Você vai estar hipoteticamente no alto, mas a sua alma ainda está lá embaixo. Você subiu só com o corpo físico, não atingiu a plenitude. A alma ainda está lá, no pântano. Como Jesus falou, como é que eu vou mostrar aquela pessoa que está no pântano que ela vai poder chegar à luz? Se eu apago as luzes que estão em volta dela, que é o que ele fala para Filipe. Eu preciso primeiro entender, fazer com que ela entenda que existe a luz do mundo, que ela tem a luz dentro dela, e passo a passo ela pode fazer todo um esforço para sair daquele pântano. É isso que é o nosso trabalho missionário, renovador, do verdadeiro cristão. Vamos pensar como anda a pedrinha do seu caminho. O que você está fazendo com ela? Está tentando chutar e cada vez botar mais pedra? Remover, mas para jogar no vizinho? Também não adianta. Vamos rever esse olhar para o monte, esse olhar para a luz do monte, onde está a nossa verdadeira orada de amanhã. Fiquem bem.